Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 18. Desde manhã nós estamos falando sobre pessoas. Quem esteve aqui em outros cultos pela manhã? Lidar com pessoas é fácil ou difícil? Quase impossível, mas dá. Se nós tivermos uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas e tirarmos o orgulho do nosso coração, começa a ficar possível, sim ou não? Então são duas coisas que nós aprendemos hoje de manhã. Depender do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos dar as ferramentas para lidar com as pessoas mais difíceis, e tirar todo e qualquer orgulho do nosso coração, porque é o que nos impede, por exemplo, de nos reconciliar com quem nos fez mal, para que a gente mesmo volte a dormir, para que a gente fique em paz. Que a gente acha que perdão é liberar outra pessoa, ou parece que a gente está aprovando o que a pessoa fez. Não. Perdão é para a gente ficar em paz. É para a gente voltar a crescer. E nessa noite, Deus colocou uma palavra no meu coração, que também tem a ver com lidar com pessoas, construir relacionamentos. Que tipo de pessoa tem que ficar, que tipo de pessoa tem que ir na sua vida. Às vezes as pessoas vão embora da nossa vida e a gente fica triste. Fulano me deixou. Deus tem um controle de todas as coisas. Ele sabe quem tem que ficar e quem tem que ir. Aquele amigo meu, na primeira dificuldade me abandonou. As dificuldades servem justamente para isso, para medir as pessoas que vão ficar do seu lado. Benditas são as dificuldades, porque nelas só ficam contigo quem realmente tem que estar. Então celebra quando entra uma pessoa na sua vida, mas não reclama quando outra sai, porque Deus sabe de tudo, Deus sabe do futuro. Mas os relacionamentos que nós vamos construir vai determinar muita coisa sobre o nosso destino. Se você parar para pensar, quem tem mais chance de sucesso na vida? Quem nasceu numa comunidade carente ou quem nasceu numa família unida, bem-sucedida financeiramente e com a palavra de Deus? É tão difícil assim? Eu respondo, uma pessoa que nasceu numa boa família, que conhece a palavra de Deus e é bem-sucedido financeiramente. Mas não é por causa dos recursos, não é por causa da casa, é por causa das pessoas que estão ali. Da mesma forma, a pessoa que nasce numa comunidade carente, as chances dela são menores, não é porque ela está numa comunidade carente, é por causa da mentalidade das pessoas que estão na comunidade carente. Quem está entendendo isso? Então presta atenção, o ambiente, ele não define o nosso futuro, mas ele influencia. Ele não define. Tem gente de comunidade carente que virou gente bem-sucedida e está ajudando um monte de gente por aí, sim ou não? Tem gente que nasceu em família boa e terminou muito mal na vida, sim ou não? Então o ambiente não define, mas influencia. Agora, Deus é tão bom que o ambiente do qual você saiu não é o que conta, é o ambiente que você decidiu ficar hoje. Muita gente não decidiu onde ia nascer. Muita gente não decidiu o tipo de paz ou de influência que teve na infância, mas hoje você consegue decidir se fica aqui dentro ou fica lá fora. Hoje você decide que ambiente frequenta e que ambiente você sai. Hoje você decide quem anda do seu lado e quem nunca mais pode andar com você. O ambiente de hoje que define o teu futuro. E muitas pessoas que estão aqui estão paralisadas em várias áreas da vida, justamente por quem escolheram caminhar e os ambientes que decidiram frequentar. Hoje de manhã eu compartilhei algumas coisas do tipo, quando eu apresentei o meu livro, o meu primeiro livro que eu estava escrevendo, completamente inseguro, sem saber se era isso que Deus queria para mim. Sabe quando você está fazendo o primeiro projeto, você não tem certeza de nada? Eu mostrei para uma pessoa, um líder, alguém que eu considerava muito na minha vida, e falei, o que você acha? Ele falou, não vai dar certo. As palavras influenciam, mas não definem. Porque pela misericórdia de Deus, todos os meus livros são best-sellers no Brasil. Então presta atenção, influenciou, porque eu fiquei chateado, eu fiquei sem dormir, eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Influenciou, mas não definiu. O que define o teu futuro são as decisões que você toma agora diante de Deus. O que define o seu futuro é o relacionamento que você tem com Deus e com as pessoas que estão agora à sua volta. A Bíblia diz em Lucas capítulo 5, abra comigo, no versículo 18 em diante.
eis que uns homens, quantos homens? Uns homens traziam em uma maca um homem paralítico e buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante de Jesus. Mas eles não encontrando caminho pelo qual pudessem passar por causa da multidão, esses homens subiram no telhado. É fácil subir num telhado, gente? Quem aqui iria passar uma vergonha se tivesse que subir num telhado hoje? Só eu ou tem mais companheiros aqui? Não, vamos só nos homens, só nos fortões, só nos machos. Quem ia passar vergonha se tivesse que subir no telhado sem escada? Não tem escadinha não. Naquela época tinha escadinha não. É subir mesmo, é sair. Quem ia passar uma vergonha feia? Eu ia. Esses dias eu tive que pular um muro. Gente, fui na casa do meu pai lá no Brasil. Aí minha mãe, Tiago, esqueci a chave, pula um muro. Eu pulava quando eu tinha 10 anos de idade, 15 anos. Gente, eu olhei para os dois lados porque eu sabia que ia passar vergonha. Eu falei, não está vindo ninguém. Mas foi meia hora para tentar, já estava todo ralado, todo arrebentado. Falei, mãe, por que você fez isso comigo? Eu perdi a calça, ralou tudo. Me joguei do outro lado, pá! Porque é muito difícil subir no muro, imagina no telhado. Mas esses amigos, isso é amigo, subiram no telhado para levar aquele homem aleijado, paralisado, e desceram-no entre as telhas com a sua maca para o meio da casa diante de Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, não viu a fé do homem. É a primeira vez que Jesus vai curar alguém, não pela fé da pessoa, mas pela fé de quem estava em volta. Você precisa decidir muito bem quem está na sua volta, porque milagres podem acontecer por causa de quem está do seu lado. Você precisa começar a escolher melhor com quem você anda, porque a decisão é tua. Porque pessoas que estão do seu lado podem te paralisar, outras podem provocar milagres na tua vida. Vendo-lhe a fé deles, disse Jesus, homem, os teus pecados foram perdoados. Existem muitas pessoas que estão aqui hoje com algum tipo de paralisia. Paralisia emocional. Te leva à depressão, ataques de pânico, insônia, angústia, tristeza profunda. Você fica irritadiço, tudo está ruim para você. Quando morava no Brasil, falava, isso aqui não presta. Está morando nos Estados Unidos, falava, agora aqui que não presta. Porque não é o lugar, é você que está mal. E quando você está mal, nada fica bom. O lugar é ruim, as pessoas que estão em volta é ruim, a comida está ruim, o serviço é ruim, tudo é ruim quando você está mal por dentro. E muitas pessoas entraram aqui com paralisia emocional. Você não consegue nem pensar no dia de amanhã. Está tudo paralisado aqui dentro. Muitas pessoas entraram aqui com paralisia financeira. Você veio para cá para prosperar, você veio para cá com a ideia que as coisas iam melhorar, mas parece que estão piorando. Uma pessoa me parou esses dias aqui na rua e falou assim, Tiago, eu no Brasil era comerciante, aqui eu estou limpando casa, eu achei que ia ser por um tempo, mas eu estou há anos fazendo isso, meu documento não saiu, meu dinheiro não melhora, nada melhora. Eu falei, por que você veio? Ela falou, porque eu estava fugindo de uma dor. Eu falei, a dor foi embora? Não foi. Porque dor está aqui dentro, não adianta você ir para o Japão que ela vai contigo. Não adianta você se esconder no Alasca que ela continua aqui, você vai ter que resolver aqui dentro. Então tem gente que veio para a terra da prosperidade, mas não prosperou. Porque essa área está paralisada. Tem gente que está paralisado na família. Eu não sei se você tem esses dados, mas 46% dos casais que vieram bem do Brasil para os Estados Unidos se separaram aqui. Muita gente paralisada na família, não estão conseguindo criar os filhos, não estão conseguindo manter a paz no casamento, não estão conseguindo se concentrar no que realmente é importante. Outras pessoas estão paralisadas na vida espiritual. Vem à igreja como se fosse um clube, mas não entende que aqui é parte da tua família. Para você criar relacionamentos e mudar o mundo lá fora. O ministério está parado, a vida de oração está parada.
Você já era para estar evangelizando, já era para estar pregando, já era para estar num grupo em casa, você já era para estar fazendo alguma coisa, mas está paralisado espiritualmente, porque a paralisia vem em uma ou em múltiplas áreas da sua vida. Tem gente que pode estar paralisada em várias áreas ao mesmo tempo. Nem as emoções vão bem, nem o dinheiro vai bem, nem a família vai bem, nem o ministério vai bem, nada anda, parece que está completamente aleijado. E um homem estava exatamente assim, aleijado, paralisado. Ele não podia se mover sozinho. Quem está paralisado, quem vai anotar, anote a partir de agora. Ponto número 1 da mensagem de hoje: quem está paralisado não se move sozinho. Quem está paralisado não se move sozinho. O paralítico não se movia sozinho. Por isso ele precisava de pessoas do seu lado para levá-lo para algum lugar. Lembrando que naquela época não tinha nem cadeira de rodas. Hoje, o deficiente ainda tem uma semi-liberdade. Consegue daqui para ali, por exemplo. Naquela época não, alguém tinha que carregar. E quem anda sozinho e está paralisado em alguma área, e não são poucos, não conseguem aproveitar as oportunidades. A Bíblia diz em João 5 que um homem estava há 38 anos paralisado à beira do tanque de Betesda. Quantos anos? Meu Deus! 38 anos. E quando alguém perguntou: por que você não se joga quando o anjo move as águas? Porque esse era o trato. Se o anjo mover a água, quem se jogasse era abençoado e era curado. Ele falou assim: eu não tenho quem me jogue. Em 38 anos ele não conseguiu fazer uma amizade que pudesse fazer assim nele, ó. Vai, acredite. Tem pessoas que estão tão paralisadas que não conseguem criar um amigo. O paralítico de Lucas 5 tinha pelo menos 4. Porque para carregar uma maca, você precisa do amigos da quantidade de menos do que os 5 dedos das mãos. Você tem quantos dedos nas mãos? Você precisa de menos amigo que isso, de verdade. Aquele homem provavelmente tinha 4. Um em cada ponta da maca, carregando. Talvez até 3. Um levando na frente com as 2 mãos e outro atrás, e mais 2 atrás, cada um numa ponta. Eu sei que você não precisa de muitos amigos, mas você precisa de amigos que estejam dispostos a te carregar quando você estiver paralisado em alguma área. Amigos que tenham força para subir num telhado por você. Amigos que tenham mais fé com você, mais fé do que você. Não ande com pessoas que têm menos fé do que você, porque ela vai te puxar para o nível dela. Quando você falar: estou doido para comprar minha casa e sair do aluguel, fala: não dá, aqui é impossível, aqui não aprova para estrangeiro. Dá vontade de pegar o amado que fala isso: amado, vem cá. Olhar para os 2 lados para ver se não está vindo ninguém. A irmã entendeu o que eu ia fazer, né, irmã? Aquele homem ficou 38 anos parado no tanque de Betesda, porque não tinha ninguém para empurrar. Se você não tiver pessoas do seu lado, no dia que você mais precisar, você não vai ter quem te dê um empurrão. A vida não se mede, isso aqui é muito importante, a vida não se mede somente pelos amigos que você faz, mas pelos inimigos que você deixa de fazer. Eu repeti, que dá para anotar essa. A vida não se mede só pelos amigos que você faz, mas pelos inimigos que você deixa de fazer. Não, eu não vou seguir essa briga não, porque eu vou fazer inimigo. E no final das contas, se você tiver mais inimigo do que amigo, você perde. Você pode ter 3 amigos fiéis, cheios de fé, mas tem 10 inimigos. A chance de você perder é muito grande. Por isso não faça inimigos, além dos normais que já aparecem. Tem gente que se especializou em fazer inimigo. Acorda na segunda de manhã, quer saber? Hoje eu vou fazer umas inimizades. Vou perturbar. E a Bíblia condena a inimizade. E é muito difícil, porque às vezes você tem que sim parar de falar com alguém. Às vezes você tem que sim bloquear uma pessoa na rede social. Não tem jeito às vezes. A pessoa às vezes vem com muita ignorância, vem faltando com respeito. Eu entendo, isso até aí tudo bem. Mas eu estou falando quando a pessoa está dentro da sua igreja, aqui é irmão, e você consegue resolver, mas o orgulho não deixa. Você pode ir lá e pedir perdão, mas o orgulho não deixa. Você pode resolver isso em paz. Não precisa ser amigo, mas pelo menos não fez mais um inimigo.
Quem pegou essa? Porque no final, conta mais os inimigos que você fez do que os amigos que tem. E aquele homem, imagina, de 38 anos no tanque de Betesda. Graças a Deus, ele não tinha amigo, mas também não tinha inimigos. Não, aí o inimigo ia ficar jogando ele para trás toda vez que tivesse uma oportunidade. Qual o problema quando você tem mais inimigo do que amigo? É que quando chega a sua oportunidade, eles se juntam para impedir o teu avanço. Inimigo é que nem... Eles vão se juntando, ele descobre quem é teu inimigo também, se junta com outro inimigo, vira o melhor amigo do teu outro inimigo para juntar força. Os amigos não se unem tanto quanto os inimigos. Quem está pegando isso? É muito forte. Tem mais gente na rede social torcendo para o teu visto não sair, para as coisas não darem certo. Você posta foto aqui, fala, está todo mundo torcendo por mim, tem gente falando, tomara que dê tudo errado e volte com uma mão na frente e outra atrás. É muito mais gente torcendo para o teu mal do que para o teu bem. Porque as pessoas são mais? Não, porque elas são humanas. Humano é assim, quando não participa da tua vitória, quer mais que você perca. Quando não está dentro dessa bênção, quer mais que você seja amaldiçoado, então. Infelizmente, as pessoas são assim, e a gente tem que aprender a lidar com pessoas. A gente tem que decidir se a gente vai lutar ou abandonar. Qual é a hora de lutar por um relacionamento, qual é a hora de abandonar o que já não vale mais a pena. O ponto número 2 é que Jesus não viu a fé do homem, mas viu a fé dos amigos daquele homem. Como é que eu vou abandonar alguém, Tiago? Como é que eu vou deixar uma pessoa para lá? A gente confunde que Deus não faz acepção de pessoas com amizade. São duas coisas diferentes. Da mesma forma, Deus não faz acepção de pessoas, por exemplo, para a salvação. Mas para dar um dom, está lá em Mateus 25, ele deu a cada um conforme a sua capacidade. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, para outro ele deu 1 talento. Porque se Deus não faz acepção de pessoas, por que ele deu uma quantidade para cada um? Porque a acepção de pessoas vale para a salvação, porque a graça de Deus não vê cor, não vê condição financeira, não vê capacidade, vê só arrependimento e coração quebrantado. Mas para todas as outras coisas, você vai ter níveis de relacionamento e de amizade. Tem pessoas que eu posso abrir meu coração e contar meus sonhos. Tem outras que eu tenho que só... Amigo! Como é que tá? Tudo bem. E tem gente que você tem que falar que tá tudo mal. Tem várias pessoas que falam, como é que tá? Eu falei, rapaz, tá mal. Pá, triste. Como é que tá na América? Rapaz, ó. Eu tô pensando em voltar a largar tudo. Porque tem gente que se souber que você tá bem, faz macumba pro negócio ficar mal. E da igreja, macumba gospel, é claro. Esse dia aconteceu isso, o amigo chegou para mim, como é que tá lá? Eu falei, rapaz, tá mal lá, hein? Rapaz, esse dólar alto tá muito ruim. Porque a gente tem mais gente torcendo contra do que a favor. Mas a culpa não é da pessoa que trai. A culpa é tua que contou para quem não tinha que falar. Você que não teve sabedoria e não departamentalizou as pessoas. Não, isso aqui é o departamento do íntimo. Isso aqui eu posso falar meus sonhos. Não mostra seu futuro para quem não está sonhando com você. Ó. Cabelo da irmã do louvor, tá? Vou deixar aqui para não... Escuta isso. Mais profundo ainda, não mostre o seu futuro para quem não vai estar lá com você. Ela não vai suportar isso. Se eu contar meus projetos de futuro para algumas pessoas, eu vou falar assim, sonhador, tomara que dê tudo errado isso aí. Mas tem pessoas que se eu contar meu projeto de futuro, eu falo, Tiago, vamos pagar o preço junto. Eu vou subir no telhado contigo. Se um dia você estiver mal, eu vou te carregar na maca. Mas você vai realizar isso. Ou bate todo mundo, ou deixa só a irmã. Obrigado, irmã. Vou dar um livro depois, a irmã está me ajudando. A irmã foi contratada no início, mas qualquer coisa, a irmã, vambora. Quando a irmã começar, vocês vão atrás, por favor. Escuta isso. Então tem pessoas que você pode conversar, ser amigo, rir, ser agradável, mas você não pode contar futuro, não pode contar segredo.
Tem gente que você, se contar a tua fraqueza, no outro dia você está nas redes sociais. Há um tempo atrás, estou pregando, Preach, Bishop. Há um tempo atrás, eu estava no aeroporto e encontrei com uma pessoa que a gente não se dava mais. Se dava antes, depois parou de se dar por causa de vários problemas. Então a gente mantinha aquele relacionamento cristão. Paz do Senhor, varão. E vai embora. Só que antes da gente ficar só no relacionamento cristão, ele tinha me contado muitos segredos dele. E a gente nunca mais tinha se visto desde que a gente decidiu não ter mais relacionamento. Decidimos nos afastar. E aí ele aproveitou aquela oportunidade no aeroporto, chegou para mim e falou assim: ô, tudo bem? Eu falei: pai, tudo bem. Posso falar contigo rapidinho? Eu falei: claro. Olha só, eu só espero que você não esteja espalhando por aí as coisas que eu te contei, né? Eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa. O que acabou foi a nossa amizade, não foi meu caráter. A nossa amizade talvez não volte mais. Eu te amo e te respeito em Cristo, mas talvez a gente nunca mais seja amigo. Mas o meu caráter é o mesmo desde a época que a gente era amigo. E é por isso que Deus continua te honrando nos próximos relacionamentos. Porque nem toda amizade vai dar certo, mas você não precisa quebrar os códigos da honra com quem saiu da tua vida. Você não precisa errar com quem resolveu sair. Você não precisa rebaixar-se no nível da pessoa. Você pode continuar a tua caminhada cristã intacta, fiel diante de Deus e dos homens. Então eu decidi escolher quem seriam essas pessoas do meu círculo íntimo. É menos do que os dedos da palma da mão. Porque se um dia qualquer nível ou tipo de paralisia chegar na minha vida, eu sei que vão ter pessoas que vão carregar a minha maca. Falar: não vai desistir não, vamos continuar. Jesus nos ensinou isso. Ele tinha 500 seguidores. Ele tinha 12 discípulos. Tinha 3 amigos. Quando ele queria falar sobre futuro ou revelar segredo, ele não falava nem para os 12. Ele chamava Pedro, Tiago e João, ou no alto de um monte, ou no Getsemane, e contava o segredo. Quando ele se transfigurou, uma coisa sobrenatural, ele não deixou Bartolomeu ver, não deixou Tomé ver, não deixou Judas ver, ele não deixou Mateus ver, ele só deixou Pedro, Tiago e João, porque tem coisas que você tem que poucos podem ver. Tem coisas que Deus te deu, dons que Deus te deu, capacidades que Deus te deu, que não dá para mostrar para todo mundo. Tem coisas que estão na sua conta bancária que pouca gente pode ver. Você acha que é testemunho, mas na verdade está ganhando inimigo quando mostra. Jesus sabia fazer isso. Ele botava em departamento. Quando eu quero falar com os íntimos, quando eu quero revelar um segredo, eu chamo os íntimos. Quando eu quero ensinar, eu chamo os 12. Quando eu quero que divulguem o que eu estou fazendo, eu venho os 500. Por exemplo, ele se batizou, tinha 500. Subiu ao céu, tinha 500. Divulga que eu fui batizado. Divulga que eu subi para o céu. Então ele falava para 500 que seguiam ele de um lado para o outro. Mas a gente não. A gente conta segredo para 500, mostra a nossa conta bancária para 12, faz isso. A gente mistura tudo. E quando tudo é errado, a gente fica chateado com a pessoa. Mas a pessoa fez a obrigação dela. Ela não está no teu círculo íntimo, ela não vai ser fiel na intimidade. Ela fez o que ela tinha que fazer. Você que errou. A culpa nunca está na pessoa que erra, está em você que revela segredos. Mas aquele homem tinha pelo menos 4 amigos que eram fiéis, que eram íntimos. E que quando ele estava paralisado, e uma oportunidade surgiu, presta atenção. Jesus estava dentro da sua própria casa em Cafarnaum curando. Que oportunidade. Imagina você saber que o seu milagre está ali na esquina, mas você não consegue ir sozinho. Imagina você saber que a solução dos seus problemas está a 1 quilômetro, a 1 milha daqui, mas você não consegue ir sozinho. Tem gente que não consegue ir sozinho porque não tem nem mais visão para ver.
o que está acontecendo a 1 milha daqui. Tem gente que não consegue mais ir sozinho porque não tem condição financeira de sair daqui para 1 milha. Tem gente que não consegue chegar lá porque as emoções estão tão debilitadas que a depressão não te deixa sair de casa para andar 1 milha. Tem gente que está tão paralisado que se não tiver pessoas para lá te pegarem em casa, te botarem numa maca e te jogarem dentro da oportunidade do milagre, você não consegue fazer sozinho. Por isso, um dos conselhos mais preciosos que eu posso te dar em todo esse domingo que eu tive aqui pregando é: selecione quem vão ser os teus 4 amigos que vão te carregar, subir em telhados, que vão ter mais força e mais fé do que você. Treine essas pessoas, compartilhe com essas pessoas, teste essas pessoas. Esses dias, alguns meses atrás, tinha uma pessoa que estava praticamente entrando no meu círculo íntimo. E eu comecei a ficar muito feliz. Falei, puxa, é tão difícil fazer um amigo íntimo, que você pode compartilhar segredo. E eu fiz só aquele último teste. Eu selecionei um segredo meu, que eu não me importava se fosse espalhado, porque tem segredos que você fica abatido se espalharem. Mas tem segredos que não te importa tanto. Era segredo, mas não importa tanto. Então eu peguei um segredo, por exemplo, de algo que eu ia comprar. Aí se alguém soubesse não tinha problema, eu falei assim, cara, eu vou bem comprar tal coisa, mas é segredo. Ele, não, tá, deixa comigo. 2 semanas depois tinha algumas pessoas sabendo. É um teste tão simples. Aí eu não fiquei ofendido, porque eu selecionei o teste, mas não encerrei a amizade com ele, que é um bom amigo. Só não deixei passar para a área dos íntimos. Eu não precisei terminar a amizade. Ele não me traiu, ele não... nada. Só não é de confiança para estar na categoria dos íntimos. Ele não é um daqueles que eu vou poder contar meu futuro, contar meus segredos. Eu não vou poder contar com ele quando algum tipo de paralisia chegar. Ou você está pensando que você é super-homem ou mulher maravilha que nunca vai ficar paralisado em área nenhuma. Quantas vezes, mesmo sendo pregador, mesmo estando de um lado para o outro, eu tive que ligar para alguém para pedir ajuda, ora por mim, por favor. Quantas vezes emocionalmente eu entrei em avião chorando e tive que ligar para alguém e falar, ora por mim que eu não estou aguentando mais, eu estou emocionalmente abalado, não quero mais viajar, não quero... E alguém teve que parar e me ajudar, alguém teve que me botar na maca e me carregar. E eu decidi que essas pessoas que vão andar no meu círculo íntimo são pessoas que têm mais fé do que eu. Então eu não tenho problema de compartilhar meus segredos, porque por mais louco que sejam os projetos, eles sempre vão falar, Deus está contigo, vamos para frente. Se der tudo errado, aí foi aprendizado, mas vamos fazer. Se Deus falou, vamos para frente. Eu vou subir no telhado com você, eu vou te descer até o milagre. Eu vou te descer até onde Jesus está. Se teus amigos não te levam até onde Jesus está, cuidado. É uma das características que um amigo tem que ter. Ele sempre te desce para onde Jesus está. E já existem outras pessoas que não desafiam tua fé, te deixam paralisadas porque são pesadas demais para carregar. Já viu aquela pessoa pesada de carregar? Você fica até com medo de ligar durante a semana, que sabe que vai contar uma tragédia, vai pedir alguma coisa. Um amigo meu de muitos anos me ligou esses dias, eu falei, rapaz, já até sei o que você quer. Ele o quê? Pediu alguma coisa. Porque você só liga para pedir. Ele, que isso, rapaz, não me julgue. Eu falei, o que você quer? Ele, bom, você tem como me emprestar um negócio aqui? Eu falei, viu? Porque tem gente que é pesada, tem gente que te custa, mas tem outros que elevam o nível da tua fé. Tem outros que te levam para o próximo nível, para a próxima fase. São essas pessoas que você tem que departamentalizar. Bota no departamento dos íntimos, daqueles que carregam maca, daqueles que sobem telhado por você. Lute e defenda essas pessoas até o final. Nos outros departamentos, uns vão entrar e outros vão sair. Judas saiu. Gente, nada é para sempre. Jesus tinha 12 discípulos, 12 apóstolos. Um saiu, ele botou outro. Chama Matias. Chama outro que está com a gente desde o início. A Bíblia diz que eles fizeram um sorteio. Dentre aqueles 500 que estavam com Jesus desde o início, falou assim, ó, a sorte caiu sobre Matias. Falou, então é ele mesmo, bota aqui, bora. Vamos continuar. Ninguém é insubstituível. Agora, se você pegar os 3 amigos de Jesus
fizeram história, porque quanto mais próximo você está da pessoa certa, mais firme na história você fica. Mais firme na história você fica. Entenda que você vai precisar aprender a selecionar amigos e aprender a lidar com eles. Lidar com pessoas é tão difícil que Jesus, ele tinha um melhor amigo. A Bíblia diz que quando ele morreu, Jesus chorou. Quem era esse amigo de Jesus? Lázaro. Muito bem. Jesus amava Lázaro. Jesus era amigo de Lázaro. Chamou Lázaro de amigo, chorou. Lázaro, sendo amigo de Jesus, nunca foi discípulo e nem apóstolo. Nunca trabalhou com Jesus, nunca participou do ministério de Jesus. Porque tem gente que serve para ser seu amigo, mas não serve para trabalhar contigo. Aí você fala, eu gosto tanto dele, vou chamar ele para ser meu sócio. Aí começou o problema, você criou o problema. Porque tem gente que às vezes só serve para ser amigo, mas não serve para trabalhar contigo. Tem gente que serve para ser discípulo, mas o dia que você fizer dele um amigo, ele vai começar a te dar problema. Porque às vezes ele tem comportamento para ser amigo, mas não tem comportamento para ser um discípulo, ou um funcionário, ou um sócio. Jesus sabia lidar com todo esse tipo de gente. Ele departamentalizava, esse aqui é amigo, não, esse aqui é discípulo, esse aqui é mais íntimo, esse aqui é só para aprender comigo, aquele é só para testemunhar das coisas. Ele ia departamentalizando. Não fazia acepção de pessoas, ele só escalonava as pessoas. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos Ele não botou nenhuma condição para você vir até ele. Ficar do lado é que tem outras condições. Pode vir. Não faça acepção de pessoas. Vem todo mundo para ficar, para se relacionar, para escutar segredos. Aí começa a entrar condições. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele vai começar a te dar sabedoria para selecionar quem fica do teu lado a partir de hoje. Porque muitos milagres vão começar a acontecer a partir dos teus relacionamentos. A partir da tua família, do teu casamento, das tuas amizades. Imagina você andar com pessoas que têm mais fé do que você. Pessoas que quando você está fraco, está abatido, ela liga falando, eu estou orando por você. Qual foi a última vez que você recebeu uma ligação de alguém falando, eu estou orando por você? Isso é um amigo. Essa é uma amiga. Não é que te liga para ir comer pizza, porque isso qualquer um que está carente liga para comer pizza. É o que te liga para falar, eu estou orando, eu parei meu dia para orar por você. Somente quem se preocupa contigo ora por você. Aqueles homens pegaram o paralítico, colocaram nas costas, subiram no telhado e desceram. Enquanto tinha outro que estava há 38 anos, esperando um anjo agitar a água e nunca conseguia ser o primeiro a cair. Você precisa decidir se vai ser o homem que tem amigos para te ajudar no dia da paralisia ou que só faz inimigo e fica deitado esperando o milagre. Eu não sei se você reparou, mas a especialidade de Jesus era paralisia e cegueira. 80% dos milagres de Jesus eram paralíticos e cegos. Porque são as duas coisas no mundo espiritual que mais acontecem. Você fica paralisado numa área e cego espiritualmente. Você não consegue ver o propósito de Deus na sua vida, você não consegue ver o próximo passo, você não consegue ver com quem você pode se relacionar, você não vê esperança no futuro, você fica cego. Quem aqui já se sentiu completamente cego na vida? Levanta a mão bem alto. Quem aqui já se sentiu completamente paralisado em uma ou mais áreas da sua vida? Levanta a mão bem alto. Essa é a especialidade de Jesus. Eu acredito que eu vim aqui pregar para alguém nessa noite. A especialidade de Jesus é curar paralisia e cegueira. A especialidade de Jesus é colocar pessoas do teu lado que vão te tirar de um lugar parado, paralítico, um lugar que você está prostrado e te levar para o lugar das oportunidades. Existem pessoas que entraram na sua vida só para abrir uma janela de oportunidade. Esses dias uma pessoa falou para mim, pastor, a pessoa que me chamou, uma pessoa bem sucedida aqui de Orlando, falou, a pessoa que me chamou para vir morar aqui, nem está mais na minha vida, ela foi minha amiga só 6 meses. Mas Deus colocou ela na minha vida, ela me chamou, me mostrou esse mundo, eu nem sabia, hoje está dando tudo certo para mim, eu nem sei onde é que essa pessoa está. Tem gente que Deus coloca no seu caminho só para carregar sua maca por 6 meses. Tem gente que Deus vai colocar na tua vida para um dia
te descer pelo telhado e te colocar numa oportunidade. Por isso, não crie problema com pessoas, porque você não sabe quem elas são no mundo espiritual. Você não sabe como elas podem ser usadas a teu favor no mundo espiritual. Nós já temos os problemas que são inevitáveis, nós já temos as guerras que vêm até a gente. Na vida nós temos dois tipos de luta: as que nós criamos e a que Deus colocou na nossa frente. As lutas que Deus coloca na sua frente são lutas que já estão vencidas. É só um processo que Ele precisa que você passe por causa da maturidade. As lutas que você cria, o fim é incerto. A briga no trânsito que você criou, o fim é incerto. Pode dar cadeia, pode dar corte, pode dar uma multa, pode dar morte. No Brasil, pelo menos, às vezes dá. Davi não pediu para lutar com Golias. Ele não criou aquela luta. Golias que pediu um homem para lutar contra ele. Pedro não pediu a tempestade, ele não criou a tempestade. A tempestade apareceu para Pedro. Existem problemas que se apresentam para você, e esses são lutas que Deus coloca no seu caminho para você enfrentar, para amadurecer. Se você já perdeu tempo lutando nas suas próprias lutas, você está cansado no dia de lutar a luta que Deus te deu. Você está desgastado para lutar naquele dia. Jacó fugiu de Esaú para não brigar. Um anjo aparece para ele e ele tem força para lutar contra o anjo e venceu. Imagina se ele tivesse perdido tempo e energia lutando com Esaú. O dia que a oportunidade aparecesse, ele estava cansado para agarrar a oportunidade, porque estava lutando o que não era para lutar. Não crie problemas, resolva problemas. Não crie lutas. Você já vai ter lutas divinas, lutas que Deus envia para lutar. Guarda seu tempo e sua energia para o que Deus tem separado para você e não para as coisas que você cria. Esteja muito atento às pessoas que Deus está colocando do seu lado. Porque alguém que está do seu lado hoje pode ser um visitante na igreja, mas daqui a 6 meses pode ser do seu círculo íntimo e vai estar te carregando para uma oportunidade. Eu sou fruto de pessoas que me carregaram para a oportunidade. Ou você acha que um anjo apareceu para mim e me levou para algum lugar? Não. As melhores coisas que aconteceram na minha vida, algum amigo me levou para a oportunidade. Pessoas que no passado até me deram um certo problema, mas eu preferi relevar, esperar, ver se era aquilo mesmo. E aí vi que a pessoa estava com o coração quebrantado e arrependido. Porque tem gente que erra contigo, mas está com o coração quebrantado. Continua. Tem gente que não tem jeito. Sempre acha que está certo. Nunca volta atrás. Nunca pede perdão. Esse é o tipo de amigo, entre aspas, que você tem que ter muito cuidado. Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, Deus está com o coração quebrantado e contrito. Esse ele não pode resistir. Então, com quem Deus está? Com quem tem humildade, com quem é quebrantado, com quem pede perdão. Deus está sempre com essa pessoa. Mas a Bíblia diz que o orgulho, ele abate. Então, se você quer andar do lado de orgulhoso, saiba que uma hora você pode ser abatido junto com ele. Da mesma forma que Jesus levantou aquele aleijado pela fé dos amigos, pelo orgulho de quem você escolhe estar do seu lado, você também pode cair. Quem pegou essa? Uma das coisas mais fortes, e eu encerro aqui, é que a primeira vez que Jesus cura uma pessoa e não fala, vai, que a tua fé... Jesus tinha um padrão nas curas. Ele curava a pessoa e falava, ou, se ela era estrangeira, nem em Israel eu vi tamanha fé. Foi o caso do centurião, foi o caso da mulher Ciro-fenícia. E quando a pessoa era de Israel, Jesus curava e falava, isso aí, vai agora, não peques mais. Ou então vai, a tua fé te salvou. Nessa cura, Jesus não deu o mérito à fé do paralítico, mas de quem carregava o paralítico. Você sabe dividir o mérito com as pessoas que estão do seu lado? Porque uma das características para você ter bons amigos do seu lado é saber dividir, inclusive o mérito. Porque as boas pessoas,
as pessoas que realmente vão lutar contigo precisam ser honradas. É por isso que dificilmente eu vou num lugar e Janine está me acompanhando, minha esposa, e eu não a honro, porque eu sei que se eu estou no altar é por causa dela. É por isso que dificilmente eu vou num lugar e se meus pais estão comigo eu não honro, porque eu sei que se eu estou no altar é porque meu pai e minha mãe oraram por mim. Ou seja, eu não tenho como dizer que eu cheguei aqui sozinho, porque eu não cheguei. Pessoas me carregaram. Há anos atrás, quando eu quebrei, pessoas me carregaram na maca e me colocaram no lugar de oportunidade. Todo o seu trabalho é um só. Você não vai nem precisar caminhar. Você só precisa escolher as pessoas certas para estarem do seu lado. E eu declaro que não haverá paralisia que te deixe 38 anos num tanque. Ao contrário. Se por acaso, em alguma área da sua vida, as coisas começarem a fraquejar, Deus vai usar amigos para te levantar. Deus vai usar pessoas que estão do seu lado para te levantar. Pessoas vão te ligar e te dar uma palavra. Outros vão te dar um conselho que vai mudar a tua vida. Outros vão te abrir uma janela de oportunidade para você. Por isso, cuidado quando você deixa de falar oi para uma pessoa, porque você não sabe quem ela vai se tornar amanhã para você. Muitas vezes, vou te contar uma coisa que já aconteceu comigo algumas vezes. Eu acompanhava alguém pela rede social, ou só, às vezes nem acompanhava assim, mas conhecia, já tinha visto alguma pregação da pessoa, ela cantando, alguma coisa parecida. Mas no dia de conhecê-la pessoalmente, assim, a gente entra num lugar, a pessoa agir de uma forma tão diferente, tão áspera, ou tão assim, ou seja, não maltratou, não fez nada, mas fechou o coração. E aí, tempos depois, você tem uma mega oportunidade aberta. Tem 3 pessoas para escolher, para essa mega oportunidade. Aquela você não escolhe. E ela, sem saber, perdeu uma mega, ultra, power oportunidade. Só porque te olhou atravessado, ou deixou de dar um oi, ou não te abraçou na medida que você abraçou, ou qualquer coisa parecida. Por isso, cuidado quando alguém te cumprimenta. Eu ando na rua assim, ó. Hoje uma pessoa me abraçou num restaurante, se ela estiver aqui, desculpa contar a história. Porque as pessoas te veem muito na internet e elas acham que te conhecem, que elas acham que você também conhece, é porque ela te conhece. Vou te contar uma história real. Eu estava em São Paulo estacionando o carro. Aí quando eu saí do carro, a senhora, é o Thiago Brunet. Eu falei, opa, tudo bem? Ela, menina, tô indo lá na casa da Gislene, né? É porque, ela tá demais, Thiago, tá não sei o quê. Como se eu conhecesse quem é a Gislene, como se eu soubesse a vida dela. Na cabeça dela, eu sei tudo da vida dela, porque ela sabe da minha. E ela perguntou, e como é que tá Jasmine? Menino, tá crescendo muito rápido aquela menina. E aí eu já tô nessa, ela tá crescendo, eu já entro na conversa. E o rapaz hoje no restaurante falou assim, e aí, como é que tá a vida aqui em Orlando? Eu falei, tá tudo bem. E José, melhorou? Eu falei, meu Deus, o que José teve? Eu fiquei tentando lembrar. Melhorou. Eu sei você como é que tá, já puxa assunto, irmão. Porque eu nunca sei quem Deus vai usar amanhã. Você nunca sabe quem Deus vai usar amanhã. Você nunca sabe quem Deus vai usar amanhã. Quando eu estava escrevendo o meu último livro, eu entrevistei algumas pessoas muito fortes na sociedade. E eu consegui uma entrevista, e hoje nos tornamos amigos, com um dos bilionários que está na lista dos 20 mais da Forbes mundial. E ele me recebeu por 3, 4 horas, e em um determinado momento ele falou assim, vamos na rua? Eu falei, vamos. E saímos todo aquele aparato de segurança, não sei o quê, e entramos no mercado. Os seguranças ficaram do lado de fora, entrou eu e ele. Quando ele estava no mesmo mercado, ele falou assim, olha para mim. Olhei e falou assim, como eu estou? Eu falei, chinelo, bermuda e camiseta. Ele falou assim, você acha que alguém aqui tem ideia de quem eu sou? Você acha que alguém aqui tem ideia da fortuna que eu tenho? E é capaz de eu ir pagar ali alguma coisa no caixa e a mulher do caixa me maltratar, sem saber que eu podia mudar a história dela com um convite, com uma oportunidade. Aquilo entrou no meu coração, eu falei, meu Deus,
Quantas oportunidades eu já posso ter perdido? Olha você se remoendo aí. Ah, meu Deus. Esse dia eu estava conversando com uma mulher no parque. Levei meus filhos num parquinho. Esses parquinhos assim de escorrega e tal. Aí tinha uma família americana brincando, a gente começou a conversar. E ela viu que eu estava falando português, ela falou assim, é português, né? Eu falei, é português. Ela, bem, eu falo um pouco de português, porque a gente foi missionário no Brasil. Eu falei, vocês são crentes? Eu também sou crente. Aí crente já faz amizade rápida, né, irmão? Já fala de comida, vai direto, pum, e a picanha. É impressionante. É o assunto, né, do crente. Onde é que a picanha é mais barata? Aí começa o papo. E aí no final, para não trocar telefone, porque a gente estava se conhecendo ali, americano é meio resistente, falou assim, me dá sua rede social que a gente se segue lá. Eu falei, tá bom, dei meu nome. À noite, eles me escreveram assim, meu Deus, eu mandei aquela carinha. Se eu soubesse quem era você, eu tinha contado um monte de coisa da minha vida que eu estava precisando resolver. Mas eu estava com camisa de futebol, irmão, todo suado. Com meus filhos, eu falei assim, deve ser o mendigo que está andando aqui. Vou fazer a caridade, vou conversar com ele um pouco. A gente nunca sabe quem está do nosso lado. A gente nunca sabe quem Deus vai usar para ser um dos 4 que vai carregar nossa maca. Por isso, não despreze nem os pequenos começos e nem quem Deus está colocando do seu lado. Filtre, mas não despreze. Você não sabe de onde vai vir a bênção. E nessa noite eu quero orar. Nessa noite eu quero clamar. Nessa noite eu quero profetizar sobre a vida de pessoas que estão aqui. E enquanto nós estávamos ministrando a palavra, o seu coração queimou. E você começou a entender o que Deus tem para a sua vida e como Ele vai usar pessoas para te abençoar. Porque pessoas te feriram, é verdade, mas outras vão te abençoar. Pessoas te machucaram, mas outras vão te curar. Algumas pessoas fecharam as portas para você, outras vão abrir grandes portas. Algumas pessoas te deixaram 38 anos abandonado no tanque de Betesda, mas outros vão te botar numa maca e vão te descer pelo teto da oportunidade. Eu profetizo que você irá encontrar a casa da oportunidade. Eu profetizo que terá pessoas do seu lado para te guiar para a hora da oportunidade. Pessoas que não vão medir esforço para te colocar nas costas e te levar para onde você deveria estar. Não importa se você está paralisado na vida emocional, na vida financeira, na vida familiar ou espiritual, está chegando o tempo de pessoas te levarem para a oportunidade onde as coisas acontecem. A cura está chegando, a libertação está chegando, a prosperidade está chegando. E se você entrou aqui hoje paralisado em alguma área, corre aqui agora na frente que eu vou profetizar sobre a sua vida. Se você entrou paralisado, você entrou completamente parado, e no meio dessa administração você começou a entender que Deus vai colocar pessoas à tua volta para te carregar. Deus vai colocar pessoas à tua volta para te carregar, para te colocar na casa da oportunidade. Lugares que você não chegaria sozinho, lugares que você não teria força financeira, emocional ou espiritual para chegar. Deus vai te colocar. Deus vai colocar pessoas do seu lado. 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 Deus vai te guiar através de pessoas. Grandes oportunidades estão a uma pessoa de distância. Grandes milagres estão a uma amizade de distância. Olha para mim, olha para mim. O presidente da Coca-Cola tem 2 doutorados, alguns mestrados, PhD em administração. E quando a revista Forbes entrevistou ele para perguntar como ele chegou na diretoria, como ele chegou na cadeira, como ele virou chairman da maior empresa hoje do mundo, ele falou, porque alguém me indicou aqui. Ou você acha que ter um doutorado te coloca na cadeira da Coca-Cola? Ou você acha que ter mestrado te coloca numa multinacional? Quanta gente com doutorado está desempregado? Ele falou assim, muito mais forte do que o diploma é o amigo que te indica. Imagina o que Deus pode... Gente,
Se um homem do mundo muda a vida de outro homem do mundo com uma indicação, imagina o que Deus pode fazer com uma amizade divina na tua vida. Imagina o que Deus pode fazer com uma amizade na tua vida.